Boa tarde, meu nome é Everton Souto Pinheiro, sou graduando em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, RN. Irei apresentar o trabalho de título Biomassa aérea de Mimosa caesalpinifolia Bent em diferentes espaçamentos no Rio Grande do Norte. Os outros autores são Dr. Alisson Rocha Alves, engenheiro florestal, doutor em Ciências Florestais pela UFRPE e professor pela Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, RN. Dr. Paulo Sérgio Lima e Silva, engenheiro agrônomo, doutor em agronomia pela USP e professor pela Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, RN. Dr. Alan Cauê de Holanda, que é engenheiro florestal, doutor em Ciências Florestais pela UFRPE, professor pela Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, e Gleidson Vinícius dos Santos Silveira, que é graduando em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, RN. Bom, o sabiá ele é uma espécie nativa aqui do Nordeste. Ele se encontra no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí, e ela é uma espécie de grande importância socioeconômica aqui para a nossa região. Ela, por possuir um alto poder calorífico, uma alta resistência seca, uma alta resistência mecânica, ou seja, ela é utilizada para fazer carvão, para fazer varas, estacas, até como forrageira, a utilização das suas vagens. E essas características fazem com que ela seja uma espécie que tem uma alta demanda de biomassa na nossa região. E em relação à questão de análise da biomassa, nós podemos fazer ela de duas formas, que é a de forma direta, que é feita com o abate das árvores em campo e a pesagem de todos os componentes da sua parte aérea, com finalidade de obter a biomassa real, ou de forma indireta, que é a utilização de fórmulas, que aí vamos estimar a biomassa sem a necessidade de derrubada dessas árvores. No nosso trabalho, no caso, foi utilizada de forma direta para obter a biomassa real. Em relação ao espaçamento, a escolha do espaçamento para um plantio ela é essencial, já que o espaçamento ele irá influenciar na biomassa, na idade do corte, na taxa de crescimento, na qualidade da madeira. Então, é essencial que desde o início se escolha um plantio adequado para essa espécie. O objetivo do trabalho foi avaliar a produção de biomassa da parte aérea de Mimosa caesalpinifolia Bent, cultivada em sistema sequeiro por 13 anos, em diferentes espaçamentos de plantio, de modo a gerar subsídios para a identificação do espaçamento mais apropriado para essa espécie na região de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O trabalho ele foi realizado na Fazenda Experimental Rafael Fernandes, que é pertencente à Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA, localizada no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O clima é do tipo BSWH, segundo a classificação de Köppen, ou seja, ele é seco e muito quente, possui duas estações climáticas, que é a seca e a chuvosa. Tem uma temperatura média anual de 27 graus e umidade relativa de 71%. E o solo da área experimental ele é classificado como ar de solo vermelho ou amarelo, segundo a classificação brasileira de solos. O experimento ele foi implantado em 2008, onde foram utilizados mudas de sabiá, ou seja, Mimosa caesalpinifolia Bent, e foi implantado 4 espaçamentos, que é o de 1 por 2,5, 2 por 2,5, 2,5 por 2,5 e 5 por 2,5. Foi aplicado o delineamento experimental de blocos ao acaso e foi utilizado o sistema de cultivo sequeiro, ou seja, sem irrigação. A avaliação ela foi feita quando o plantio chegou aos 13 anos de idade e foi feita em período chuvoso durante 4 meses. Foram abatidas 4 árvores por parcela, totalizando 16. Em seguida, essas árvores foram separadas em fuste, ramos e folhas. E em campo, determinou-se a massa fresca de cada componente com o auxílio de uma balança de precisão de 50 gramas de precisão e de capacidade de 100 quilos. Depois de feita a determinação dessa massa fresca de cada componente em campo, foram retirados de cada componente amostras do fuste, ramos e folhas, no caso, e foi levada ao laboratório. No laboratório foi realizada a pesagem das amostras, da massa seca da amostra,
em uma balança analítica de precisão de mais ou menos 1 grama. E depois foram levadas essas amostras para a estufa a 65 graus por 72 horas. E depois foi feita a pesagem dessa massa seca das amostras. Depois de feito todas as pesagens, de coletar todos esses dados, foi utilizada a equação adaptada de Soares et al. 2011, onde para determinar a biomassa real, que aí no caso é biomassa igual a massa fresca multiplicado pela massa seca da amostra dividida pela massa fresca da amostra. Com isso obtemos a biomassa real. Em seguida, com os dados, foi utilizado o software R 4.0.5 para fazer as análises de variâncias, análises estatísticas, utilizando o teste de Tukey. A tabela 1 ela traz os valores médios de biomassa seca do fuste, folhas, ramos e total, e biomassa seca total por hectare de Mimosa caesalpiniifera Bent aos 13 anos, em diferentes espaçamentos de plantio na região do Mossoró RN. Como é possível identificar na tabela, não foi possível identificar diferenças estatísticas em biomassa seca do fuste, biomassa seca das folhas e biomassa seca total. Já para a biomassa seca das folhas e total por hectare, foi possível identificar diferenças estatísticas significativas. Rondon 2006 ele diz que varia de espécie, da idade e da qualidade do solo a adaptabilidade em relação ao espaçamento para a produção de biomassa. Explica que espaçamentos mais adensados eles tendem a gerar disputa por biomassa, fazendo com que essas árvores se estabilizem de forma mais rápida, diferente dos espaçamentos menos adensados, o que não foi possível observar no nosso trabalho. Essa diferença de biomassa seca dos ramos, Keron et al. 2015, ele explica que pode se dar devido à área disponível, ou seja, como no espaçamento 5 por 2,5 ele é menos adensado do que o espaçamento 1 por 2,5, ele teve essa produção maior de biomassa nos ramos. E em relação à biomassa seca total por hectare, essa diferença se dá pela quantidade de plantas que é possível fazer o plantio, né, nesses espaçamentos. Por exemplo, o espaçamento de 1 por 2,5 eu consigo plantar até 4.000 árvores de sabiá, enquanto na de 5 por 2,5 eu posso plantar até 800. Isso irá dar uma diferença na produção de biomassa e é o que foi analisado e verificado no trabalho. Esses resultados eles corroboram com o trabalho de Correa et al. 2020, que traz os mesmos resultados, onde os espaçamentos reduzidos tiveram uma maior produtividade de biomassa. Em relação à alocação de biomassa, não foi possível verificar diferenças significativas entre os espaçamentos, onde seguiu a sequência de fuste, ramos e folhas em relação à alocação. Fustes com a maior quantidade, seguido de ramos e folhas. Essa relação de possuir mais alocação de biomassa em fuste, segundo Machado et al. 2019, pode se dar pela espécie buscar uma maior luminosidade, o que fez com que ela investisse mais em fustes para conseguir chegar nessa maior luminosidade. Conclusão. A alocação de biomassa ela apresentou a sequência fuste, ramos e folhas, independente do espaçamento avaliado. As variações de espaçamentos dentre os avaliados não afetam a biomassa seca do fuste, folhas e total por árvore individual. O espaçamento menos denso, 5 por 2,5, promove um aumento na biomassa seca dos ramos por árvore individual. O espaçamento mais denso, de 1 por 2,5, proporciona a maior produção de biomassa aérea por unidade diária. E recomenda-se o espaçamento 1 por 2,5 para uma maior produtividade de biomassa aérea por hectare, se comparado aos outros espaçamentos avaliados na pesquisa. Essas foram as referências utilizadas no trabalho e desde já eu queria agradecer. Muito obrigado.